Então, hoje vamos falar sobre o Evangelho. E lá no capítulo 6, no item 5, tem uma frase que eu acho de extrema importância. Diz assim: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos no sentido da caridade, da indulgência, do perdão, e instruí-vos no sentido de estudar, de dar à luz as trevas da nossa ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, mas ignorância no sentido de ignorar assuntos. É muito importante nós estudarmos. E como estamos aqui numa casa espírita, e todos que estão aqui somos espíritas, importância do estudar. E estudar para quê? Para poder colocar em prática esse livro maravilhoso que vai nos trazer consolo e esperança. Então, lá em 1857, o nosso querido Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Ele organizou, através de um grupo de amigos, fazia perguntas e lhe mandava para vários lugares do mundo, por carta, por navio, e retomar, fazendo as perguntas. Os médiuns dessas cidades respondiam a essas perguntas e devolviam para Allan Kardec, que ele organizava, catalogava e organizou as perguntas e respostas de 1857 do Livro dos Espíritos. Inclusive, o Marquês de Olinda, aqui em Olinda, tinha um grupo de amigos espíritas que respondiam às perguntas de Kardec. Porque Kardec era tão inteligente que resolveu fazer perguntas para todo o planeta, para ter umas respostas diferenciadas, com culturas diferentes, pessoas diferentes, e ele organizava as respostas, e as respostas se encontravam. E aí ele fez o Livro dos Espíritos. Mas depois que ele publicou o Livro dos Espíritos, ele fez por livros. Aqui ele não fala em capítulos, aqui dentro fala em livros. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Mas por que Kardec disse livro 1, livro 2, livro 3, livro 4? Será que Kardec estava desorganizado? 4 livros aqui dentro? Não. Kardec era muito inteligente. Além de ser inteligente, um cientista, ele era um professor, ele tinha didática. Então, ele, depois do Livro dos Espíritos, ele fez o Livro dos Médiuns. Um desses livros, um desses capítulos deu origem ao Livro dos Médiuns. E depois, o outro deu origem ao ao Evangelho segundo o Espiritismo. O outro livro ao Gênesis e o outro livro ao Céu e Inferno. Mas por que eu estou colocando isso? Achei muito interessante essa colocação. Porque vocês sabem que a doutrina espírita está embasada em 3 tripés. Olha como Kardec era inteligente. A filosofia, a religião e a ciência. Então, o que Kardec fez? Primeiro trouxe a filosofia da doutrina espírita nesse livro, Livro dos Espíritos. Depois, ele trouxe a questão da ciência, o Livro dos Médiuns. Quem quer trabalhar na doutrina espírita precisa conhecer a ciência. E depois ele trouxe a religião, as questões morais. E aí começamos a nossa palestra propriamente dita. Aqui as várias capas do Evangelho segundo o Espiritismo, durante esses anos. Claro que nós não podemos colocar todas, algumas que eu acho tão interessante, essa de Jesus com os braços abertos, eu acho maravilhosa, e outras tantas. Também tem da vinha, que é esse desenho da vinha, também está no Evangelho. Então, eu trouxe a nível de curiosidade as várias capas do nosso querido Evangelho. E aí,
o Evangelho segundo o Espiritismo. A Revista Espírita, que também foi organizada e escrita por Allan Kardec, em dezembro de 1864, teve um comunicado. Isso apareceu lá na revista, lá em 1864. A propósito da imitação do Evangelho, Bordéus, maio de 1864, grupo de São João, médio Senhor Raul. Foi um dos médios que escreveu isso aí. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a nossa marcha. Espírito da verdade. Como? Mas não é Evangelho segundo o Espiritismo? E aqui estão falando de imitação do Evangelho, porque quando o Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu esse nome, imitação do Evangelho. Mas aí o grupo de amigos achou melhor imitação do Evangelho, podia ficar meio desprestigiado o livro. Mas por que Kardec usou a palavra imitação? Porque existiam já os 4 principais evangelhos: Marcos, Mateus, João e Lucas. São os evangelistas da Bíblia. E aí, por isso que Kardec teve a ideia de botar imitação do Evangelho. Mas, reunindo-se com seus colegas, eles resolveu botar Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem Evangelho segundo Marcos? Evangelho segundo João? Evangelho segundo Mateus? Então, nós temos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que não trata da vida de Jesus como os outros evangelhos. Um evangelista trabalhou o nascimento de Jesus, o outro evangelista trabalhou a vida de Jesus. Cada evangelista se deteve numa parte da vida de Jesus. Kardec organizou os ensinamentos morais de Jesus. O que os ensinamentos morais de Jesus trazem para nós? Então, a importância de nós conhecermos esse livro para quando estivermos aflitos, preocupados, com mazelas, com dores, procurarmos reconfortos nesses capítulos. E nós vamos ver que aqui tem receita para todos os males. Tem a resposta, o acalento, o chazinho para todos os males do nosso cotidiano. Então, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espírito da Verdade escreveu. Então, eu vou ler o prefácio, depois eu conto quem é esse Espírito da Verdade. Os Espíritos de Deus, que são as virtudes dos céus, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos que não enxergam. Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Enxergar o quê? Enxergar além desse mundo material. Aprofundar o olhar. Em verdade, eu digo, é chegado o tempo em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É a boa nova. É a religião cristã sendo desdobrada, é o Consolador prometido por Jesus, que ele veio restabelecer as situações. Ele veio falar de um Deus de amor, de um Deus que é Pai, saindo do Deus de Moisés, que era um Deus punitivo. Jesus veio trazer um Deus de amorosidade. Homens, irmãos, a quem amamos, estamos sempre juntos a vocês. Sempre junto a vocês. Olha que interessante. Amem-se também uns aos outros e digam do fundo dos seus corações, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderão entrar no reino dos céus. Senhor, Senhor, quando Jesus bater a porta,
Nós temos que abrir a porta para ele entrar. Senhor, Senhor, entre em minha casa. E aí nós entraremos no reino dos céus. Espírito da verdade. Mas quem é esse Espírito da verdade que faz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Era Jesus com uma equipe de espíritos amigos. Eles eram o Espírito da verdade. Um grupo de espíritos de autodesenvolvimento que já trabalharam muito, que já estudaram muito, que já sofreram muito, desenvolveram todas as suas aptidões, galgaram todos os degraus do desenvolvimento das virtudes, estão ao lado de Jesus. Para quê? Para nos auxiliar, para nos ajudar. E essa equipe de espíritos coordenada por Jesus auxiliaram Allan Kardec a fazer o Pentateuco Espírita, 5 livros bases da doutrina espírita. A Sandra Nogueira traz uma frase que eu achei bem interessante. O Espírito da verdade que vem nos conclamar a juntos seguirmos o Mestre. Estão nos chamando para seguir, estão ordenando, pedindo, implorando para que nós sigamos o Mestre Jesus. Juntos nos mudarmos. Juntos nos mudarmos. Mas como assim nos mudarmos juntos? Nós só podemos nos desenvolver, nos aprimorar juntos. É através da primeira célula da sociedade que nós nos melhoramos. E qual é a primeira célula da sociedade? A família. É através da família que nos burilamos, que nos aperfeiçoamos. Então, juntos, nos mudamos. Eu mudo, eu passo a ser compreensiva, perdoando, para mudarmos o mundo. A Sandra Nogueira trouxe uma questão muito importante para mudarmos o mundo. Da minha família, com aqueles queridos que estão mais próximos de mim. A partir da minha mudança vai começar a mudança do nosso planeta Terra. Nós somos coautores, como disse a Isabel. Eu não posso botar a culpa no marido. Eu não estudo a doutrina espírita porque o marido não deixa, porque os filhos gritam, porque a casa espírita é muito longe. Isso são desculpas para nós não sairmos da nossa zona de conforto, porque a aprendizagem é dolorida. A mudança se faz necessário, mas realmente quem se muda é porque tem coragem de o fazê-lo. Tomar atitudes que nunca tomou, atitudes de virtude, de amor, de caridade, é difícil. Porque nós já viemos errando há várias reencarnações. E nessa reencarnação nós somos espíritas e resolvemos mudar. Chegou o momento de mudar e somos chamados para mudar. Nós recebemos chamados cotidianamente para tomar atitudes de sermos espíritas. E o que é ser um bom espírita? É aquele que sabe todos os 5 livros, os Pentateucos, na ponta da língua? Isso é importante saber. Mas não é, o espírito é aquele que se mostra dia a dia se melhorando, progredindo, se desenvolvendo. Ele não aponta para o seu irmão dizendo, você está errado. Não, ele dá o exemplo. E através do exemplo dele, ele vai contaminando todos que com ele convivem. Então tá ali, o grupo do Allan Kardec e o Espírito da Verdade em torno, né? Espíritos amigos que querem ver nós felizes. Então, qual é a missão do Evangelho? Divulgar o Espiritismo como uma nova ciência, porque tem uma parte de estudos dentro do Evangelho explicando.
divulgar as leis do mundo espiritual, como funciona o mundo espiritual, nos traz as relações do mundo espiritual com o mundo material. O Evangelho segundo o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica com mais facilidade. Tudo se explica com mais facilidade. Se explica a dor, se explica a doença repentina, se explica a morte do ente querido, se explica a reencarnação, se explica a velhice dos pais, se explica o poder da caridade, do amor ao próximo e tantas outras coisas. Então, como é que se organiza dentro dos capítulos do Evangelho? Então, disposição de cada capítulo. As máximas, as citações dos evangelhos, reunidas pela sua natureza, deixando apenas o assunto necessário para a reflexão. Então, Kardec pegou as máximas dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e colocou no evangelho. E aí, essas máximas são comentadas por Allan Kardec com auxílios dos bons espíritas. Os bons espíritos que explicavam na luz da doutrina espírita o que Jesus queria dizer, o que transcreveu João quando falou de Jesus, o que transcreveu Mateus quando falou de Jesus. E as instruções dos amigos foram ditadas por espíritos escolhidos em diversos países, recebidos por diferentes médios, esclarecem e convidam à prática do Evangelho. Então, tem Santo Agostinho, tem Joana de Ângeles, querida, dentro do Evangelho, explicando certos itens, esclarecendo. E aí estão os capítulos, 27 capítulos. 28, capítulo 28 é de prece. Nós poderíamos explicar item, capítulo por capítulo, pontualmente, mas nós íamos nos demorar muito. Vou pegar o primeiro e o último. Então, o primeiro diz assim: não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. Jesus veio desdobrá-la, trazer novas ideias, trazer novos nuances às leis de Moisés. Os 10 mandamentos continuam sendo 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos eram mais propício para o homem daquela época, era mais propício para nós, quando estávamos reencarnados naquela época, espíritos ainda muito grotescos, muito materialistas, muito ignorantes. E com a vinda de Jesus, com nosso aprimoramento, Jesus começou a ampliar os 10 mandamentos de Moisés. Então, o primeiro capítulo que Kardec organiza é: não vim destruir a lei. Ele veio dar outra avaliação, ele veio trazer as boas novas, ele veio trazer o Consolador prometido. E aí tem todos esses capítulos. O meu reino não é desse mundo. O reino dos céus, o reino de Jesus, é do mundo espiritual. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitos lugares que os espíritos podem reencarnar. Planetas mais desenvolvidos, planetas mais arcaicos, mais materialistas. O planeta Terra está trocando, está mudando. Nós estamos em plena era de renovação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O processo da reencarnação. E aí vai tantos outros. E o capítulo 6, o Cristo Consolador, que é aquela frase que eu iniciei o nosso trabalho. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Mas o capítulo 6 tem outra questão que eu quero trazer para vocês mais tarde. Mas vamos adiante. Lembrem, não esqueçam do capítulo 6 que eu vou retomar com vocês. E aí tem todas essas outras. Honrar o teu pai e a tua mãe. A importância do amor filial. Nós estamos aqui porque tivemos um pai ou uma mãe. Não importa se esse pai teve problemas, se essa mãe teve problemas. Não sou feliz porque a minha mãe me criou assim. Não sou feliz porque o meu pai me deixou.
O importante é que ele nos deu a vida, a oportunidade de reencarnar. Fora da caridade não há salvação. Amor, a caridade, o que é a caridade? É o amor em ação, é a prática, é o levar o sorriso, é o levar o abraço. Então, e aí, continuando nos capítulos, lá no capítulo 27, o último capítulo, pedi e obtereis. Então, depois de nós passarmos por todos esses capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, aprender a ser caridoso, a ser indulgente, amar ao próximo, reconhecer o meu Pai, saber da minha reencarnação, trabalhar dos falsos profetas, da moral estranha que a Isabel trabalhou, né? Da questão da fé, do buscar e achareis, eu não adianto, Senhor, me dê. Eu não saio do lugar, não, eu tenho que fazer por mim, eu tenho que buscar. O último capítulo diz, pedi e obtereis. Depois de aprender, a gente pode pedir, porque a gente vai obter. Por que a gente vai saber pedir o que é melhor para nós? Porque nós já aprendemos todos, já fizemos toda essa caminhada desses capítulos do Evangelho. E o 28? É uma coletânea de preces espíritas. É também com o objetivo de vir em ajuda das pessoas que têm dificuldade para expressar suas ideias, porque existe as que não creem ter realmente orado se os seus pensamentos não forem formulados. Tem preces para o amigo, para o inimigo, para o filho que nasce, para o irmão que desencarna, para a pessoa doente. É uma coletânea de preces. Quem quiser, procure no Evangelho essas preces. É uma ideia, mas na realidade, uma prece verdadeira, como disse na prece inicial, é a prece que vem do coração, porque nós estamos falando com o nosso Pai. Quando a gente fala com o Pai, a gente fala, ó, Pai querido e misericórdia. Não, a gente fala de uma maneira tranquila. Então, a prece é uma fala com o nosso Pai. E no começo desse capítulo 18 está o Pai Nosso explicado, item por item, frase por frase, explicando o que é essa oração que é o Pai Nosso, essa grande e profunda oração que é o Pai Nosso. E aí voltamos ao capítulo 6, o Cristo Consolador. Por que eu trouxe o Cristo Consolador? Nos apresenta de modo claro o quanto é importante ter Cristo e o Espiritismo em nossa vida. E aqui, nessa Revista Internacional do Espiritismo, tem um capítulo todo que diz assim, Jesus continua falando à humanidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pedir auxílio ao Cristo. O jugo é o peso dos nossos problemas, o peso dos nossos vícios. Pedi e obterei. O jugo leve, o consolador prometido, o advento do Espiritismo de verdade. Mas por que a Ana escolheu esse capítulo 6? Qual é o melhor momento da gente pedir ajuda para esses espíritos maravilhosos? Imaginem, lá vai eu bater na mesma tecla. O jugo leve, já li. O Evangelho no lar. E eu vou trazer uma nova maneira mais rápida de ver o Evangelho. Diz Emmanuel assim, quando o Evangelho penetrar o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre de vida. Olha o mestre batendo a porta se abre por dentro, quem tem que abrir é nós. Olha os benefícios do Evangelho no lar. Vocês estão vendo aquela energia em torno da casa? Aquilo ali são energias benéficas, paredes espirituais, substância sublime do amor, que é organizado em volta do nosso lar. Por quê? Porque fazemos o Evangelho no lar. E essas energias negativas, esses irmãos ignorantes que às vezes querem nos visitar, são impedidos de entrar. Por quê? Porque tem as barreiras espirituais
Porque nós organizamos o evangelho no lar, somos visitados por espíritos desenvolvidos que iluminam, que energizam a nossa casa. Olha ali, os espíritos indo ao nosso evangelho no lar. Por que os espíritos vão? Eles vão levar outros espíritos que têm necessidade de ouvir o verbo do evangelho que nós lemos. Eles vão para pegar as energias do nosso evangelho no lar, que eles usam essas energias para fazer caridade para outros espíritos. Olha a importância do evangelho no lar. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício da pessoa e de todo o grupo. A presença de espíritos iluminados no lar afasta aqueles índoles inferiores que desejam a desunião e a discórdia. Como a Isabel já ensinou o Evangelho no Lar, que está no nosso panfletinho, né, Bel? Quem quiser, peça. E aí, para terminar, o Evangelho nos fala da grandeza do amor de Deus a cada um de nós. Seus filhos, que sempre haverá uma morada à nossa espera, que a perfeição está ao alcance, que basta lutar por ela, que o Pai jamais nos abandona. Leiam o Evangelho em momentos de aflição, que ele vai trazer a resposta certa, com certeza, para os seus problemas. Um abraço carinhoso e que assim seja.